Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias. Nesta terça-feira, no primeiro bloco, você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E neste segundo bloco, terei a honra de conversar e conhecer a nutricionista integrativa Beatriz Gomes. Ela que está aqui para poder falar justamente sobre essa área que está alocada dentro da nutrição e que é muito importante, principalmente nos dias atuais. Beatriz, primeiramente, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Estar aqui falando do que eu mais amo, que é a área da nutrição. E justamente sobre a área da nutrição, para quem não é da área, vocês, claro, que pertencem a essa área muito importante para a vida de todos nós, vocês sabem que é algo muito abrangente, todo dia, a todo momento aparece algo novo e dentro da área da nutrição tem a questão da nutrição integrativa. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que é a nutrição integrativa. Então, a nutrição integrativa, ela é uma área nova, né? Então, é uma área que realmente vem ganhando espaço nos últimos anos, mas que tem práticas milenares. Então, vai ser incluso aí dentro da área da nutrição integrativa, vamos olhar o indivíduo em um todo. Então, como o nome já sugere, integrativa. Então, olhar o indivíduo corpo, mente e espírito. Sim. Então, vamos estar incluindo aí alguns pontos como a nutrição ayurvédica, também a aromaterapia, vamos incluir também nutrição comportamental para conseguir analisar o indivíduo não apenas como uma pessoa que está buscando um cardápio, e sim ele busca uma atenção plena, busca estar modificando hábitos de forma integral. E até mesmo para a gente poder mergulhar um pouquinho mais sobre como é e qual é a importância, qual que é o grau de importância da nutrição integrativa, a nível de exemplo, até para a gente poder entender e ficar muito claro para quem está acompanhando como funciona, para a gente poder entender o atendimento a um paciente que chega até você e que vai utilizar os recursos da nutrição integrativa. Porque como você mesmo deixou bem claro, é algo que vai além ali de passar só a dieta, que ele vai ter que comer durante os dias. Como funciona? A nutrição integrativa tem uma consulta que normalmente é um pouco mais demorada, então vamos fazer uma anamnese muito grande, então vamos começar desde ali dos hábitos de infância daquele paciente, então vamos vendo como que foi aquela infância, se os hábitos foram inseridos de forma adequada ou não, vamos analisar também a higiene do sono desse paciente, ciclo circadiano, como que está sendo feito, vamos analisar também de forma muito minuciosa os exames. Então, muitas vezes, pega o paciente e fala, nossa, eu nunca fiz esse tanto de exame aqui. E aí, às vezes, a gente consegue detectar possíveis deficiências nutricionais que estão prejudicando outras coisas. Nutrientes que, às vezes, estão prejudicando em uma alteração tiroidiana. Então, análises também, por exemplo, né, desde os olhos do paciente, a língua. Então, toda a nossa absorção já começa aqui na boca. Então, precisamos estar analisando desde a língua desse paciente até a unha do paciente. Então, tudo é muito integral. E até conversando com alguns profissionais ligados à área da saúde e também, claro, da área da nutrição, percebi que existe uma grande quantidade de idosos que vão até nutricionistas integrativos. De fato, esse movimento tem acontecido muito. E qual o grau de importância de um nutricionista integrativo na vida de um idoso? Estamos cada dia mais com expectativa de vida mais alta, né? E todos querem viver bem, plenamente, com o passar do tempo. Então, chegar aos 80 anos, não basta chegar aos 80 anos de qualquer maneira, né? Precisamos chegar bem, fazendo atividade física, com mobilidade. Então, sempre estamos entendendo que essa área integrativa vem buscando ter qualidade de vida, trazer qualidade de vida para cada vez mais idosos, né? Então, desde ali do adolescente até o idoso vai ter muitos benefícios, melhorando essa expectativa de vida e também a qualidade de como você vai chegar lá. Muito interessante. Para quem pratica musculação, crossfit ou qualquer outro tipo de esporte, a nutrição integrativa também pode ser uma aliada positiva? Sim, a nutrição integrativa, ela é uma abordagem que vai está se recorrendo em todas as outras áreas da nutrição.
né? Então, vamos conseguir sempre ter uma melhora de performance na área esportiva, porque alguns micronutrientes podem estar envolvidos ali, né, na melhora da performance. Também tem a questão, às vezes, da área comportamental, que vai estar sendo analisada. Então, muitas crenças limitantes que podem estar atrapalhando um atleta, então a gente vai conseguir estar modulando isso. Então, o atendimento de nutrição integrativa, ele acaba sendo muito dinâmico. Então, a pessoa tem muita abertura para falar todas as suas dores, então a gente acaba tratando as dores daquele paciente em qualquer área que ele se sinta incomodado, né? Então, por exemplo, às vezes fazer um exame de autoimagem, uma coisa que a gente trabalha muito também na nutrição integrativa, né? Então, muitas pessoas buscam, às vezes, ter uma autoimagem, né, bacana quando já chegou em uma meta de peso ou em uma meta de hipertrofia, quando, na verdade, a gente precisa começar a ter uma autoimagem muito clara desde o começo do processo, né? E até uma dúvida, e nós sabemos que a pandemia veio e transformou várias áreas profissionais, seja para o lado positivo ou até mesmo para o lado negativo. E na área da nutrição, quero o seu relato, por quê? Me parece que durante o momento da pandemia, é óbvio, ainda estamos na pandemia, ainda temos, infelizmente, pessoas morrendo, pessoas que estão sendo acometidas pelo vírus, mas nos períodos mais agudos, a nível de percepção, e você que é uma profissional da área da saúde pode falar com mais propriedade, me pareceu que as pessoas se preocuparam um pouco mais com a saúde, porque elas viram com a pandemia o quanto que é importante a nossa saúde. Parece algo meio óbvio, mas a pandemia veio para poder reforçar uma espécie de confirmação do quão importante é a gente manter o cuidado com a nossa saúde. E na área da nutrição, o nutricionista ganhou uma importância maior aos olhos dos pacientes? Como é que você pode analisar essa situação? Sim, a área da nutrição cresceu muito com a pandemia, né? Principalmente pelo fato dos atendimentos online entrarem também. Então, independente da distância, do continente que a pessoa se encontra, ela consegue escolher o profissional que se sente à vontade para fazer o tratamento. E também teve aquela diferença de quem está bem nutrido, foi totalmente diferente a reação com esse vírus, né? Então, tem a questão toda muito complexa também de quantas pessoas saudáveis, que se diziam saudáveis, morreu, né? Então, a pessoa não tinha nenhum problema de saúde anteriormente, não tinha obesidade, que era um fator de risco, e essa pessoa ficou tão grave, ou às vezes até faleceu devido ao vírus. Então, o que aconteceu? Será que essa pessoa era saudável mesmo? Ou será que ela não tinha essa visão integrativa da saúde? Né? Não conseguia ali prever doenças, que é onde a nutrição integrativa entra. Então, ao invés de tratar doenças, vamos prevenir. Vamos começar a analisar, talvez 2 anos antes, começar a identificar se esse paciente, se ele tem um risco de pré-diabetes, né? Então, entra aí essa parte de conseguir se prevenir, ter micronutrientes, ter uma imunidade bacana. Então, ter uma imunidade boa não é aquela pessoa que não fica doente nunca. Imunidade boa é daquela pessoa que, mesmo quando ela entra em contato com algum fator externo, com algum vírus, ela consegue se sair bem. É a forma que você lida com esses agentes externos e vírus também, né? Beatriz Gomes, muito obrigado por essa verdadeira aula, né, sobre nutrição integrativa e também outros pontos que estão alocados, estão inseridos dentro do contexto da nutrição. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, foi uma honra te receber e fique sabendo que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigado. Muito obrigada. Nós quem agradecemos, Beatriz, o Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Antes, tenho que lembrar a você que hoje teremos Cruzeiro e Atlético entrando em campo, né? O Cruzeiro mais cedo, a partir das 19 horas, jogo contra a equipe do Ituano, que acontecerá lá no interior paulista, na cidade de Itu. Lembrando que esse jogo é referente a 2 semanas, né? A rodada que aconteceu há 2 semanas, já que o Cruzeiro estava disputando o jogo válido pela Copa do Brasil, e aí a CBF teve que remarcar essa partida. Portanto, o Cruzeiro vai pagar o que está devendo, podemos colocar assim, nesta terça-feira, jogo contra a equipe do Ituano. Cruzeiro, claro, amplamente favorito, é o atual líder da competição, disparado na primeira colocação, disparado também em relação ao 5º colocado, que vai enfrentar o Ituano, que está na parte de baixo da tabela e que vive um momento periclitante dentro da tabela de classificação do Brasileirão, vem de uma derrota sofrida de virada em casa para a equipe do Criciúma. Enfim, motivos não faltam para a gente decretar o Cruzeiro como o grande favorito para essa
partida. E o Galo às 7h15, portanto, preste atenção no relógio. Cruzeiro às 19 horas e o Galo às 19h15 contra a equipe do Emelec, jogo válido pela fase de oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Galo empatou contra a equipe equatoriana no jogo de ida lá no Equador pelo placar de 1-1. Pelo fato de não termos mais aquele critério do gol qualificado fora de casa, 0-0 a partida vai para os pênaltis. Por que que eu faço questão de lembrar disso? Se fosse no regulamento de 5, 6 anos atrás, 1-1 fora de casa, 0-0 no Mineirão, o Atlético avançaria para a fase de quartas de final da Copa Libertadores. Por não termos mais esse critério do gol qualificado, 0-0, 2-2, qualquer empate, a vaga vai ser disputada, né, e decidida nos pênaltis, mas o Galo é amplamente favorito. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos, promessa não, certeza de casa cheia no Mineirão. O resultado dessas duas partidas e a análise desses dois jogos você vai acompanhar amanhã no Super Notícias, porque o de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto amanhã. Até mais!